Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa do canal Rede Ambiente TV, programa Políticas Públicas em Foco, dia 26/4/2025. O tema de hoje do programa será: a quem pertence o planeta em que vivemos? É a pergunta. A quem pertence o planeta em que vivemos? Senhores, antes de começar a dar a palavra aos nossos debatedores, gostaria de fazer o seguinte para a própria reflexão da população, daqueles que vão nos assistir. Não existe um único dono do planeta Terra. O planeta é um recurso compartilhado por todos os seres vivos e é considerado um bem comum da humanidade. Algumas religiões podem afirmar que Deus é o proprietário, enquanto outras visões enfatizam que a Terra pertence à humanidade como um todo. Visão teológica. Algumas religiões, como o cristianismo, afirmam que Deus criou e possui a Terra, juntamente com o universo. A visão científica e filosófica, quer dizer, falei da teológica, visão teológica. Agora, a visão científica e filosófica, a ciência e a filosofia tendem a considerar a Terra como um recurso compartilhado pela humanidade, onde a propriedade individual sobre a Terra é limitada pelas leis e normas de cada país. Bom, seguindo, nós temos aqui que certas coisas, como a Terra, são de uso e benefício de todos e não podem ser apropriadas por um único indivíduo ou grupo. Repito, não podem ser apropriadas por um único indivíduo ou grupo. A Terra como um sistema complexo. Uma outra situação. A Terra é um sistema complexo com interações entre diferentes elementos, incluindo a atmosfera, os oceanos, as rochas e a vida. A gestão sustentável deste sistema é essencial para o bem-estar da humanidade. Ponto. Gilvaneike com a palavra. Ok, Américo. Bom, os seres humanos dividiram, né, o planeta em países. E cada país tem o seu administrador, entre aspas. Para o bem e para o mal é interessante, porque infelizmente o ser humano ele é desorganizado, ele não consegue se organizar e viver no planeta como deveria. Se nós olharmos para uma floresta, você só vê árvore de cima, né? Se você olhar para uma floresta, de cima você só vê árvore. Você não vê os habitantes que estão ali naquela floresta, porque eles se integram à floresta. O ser humano não. O ser humano ele não se integra ao ambiente. Ele destrói o ambiente e constrói um ambiente para ele. É um ambiente que agride o ambiente natural. A invasão do ser humano em áreas de preservação, áreas ambientais, áreas de outros seres terrestres não humanos, é grande. E essas invasões acabam afetando o ser humano. E como o ser humano ele se organiza para certas coisas, os outros espécies acabam sendo eliminados. Esse mês agora, um caseiro de Goiás foi morto por uma onça. Morto e devorado. Ele foi encontrado só os restos dele. Uma onça macho, que inclusive já foi até capturada. Por que a onça fez isso? Porque simplesmente esse caseiro tomava conta de uma casa justamente construída no ambiente da onça. Ou seja, o ser humano invadiu a casa da onça. E a onça acabou predando o caseiro. E o ser humano, além de invadir esses espaços naturais, ele é o único ser que defeca e urina na água que bebe. É impressionante. É o único ser que mata o seu semelhante e a sua prole. Dificilmente você vê um animal, principalmente mamífero, matar a sua prole. Pelo contrário, normalmente a mãe, né, de um animal não humano,
dá a vida para defender a sua prole, a sua cria. O ser humano não, o ser humano tira a vida da própria cria, é impressionante. E vimos também, esse mês agora, crianças sendo mortas pelos seus pais. E aí vem a briga da divisão do planeta. E aí tem os gestores desses países. Como eu disse, para o bem e para o mal. Para o bem por quê? Por conta da desorganização do ser humano, se você não tiver um país que ordene aquele território, o ser humano vai procurar migrar para lá, porque ele quer moleza, molezinha. Isso acontece aqui no Brasil. Por exemplo, o Brasil, ele é continental, o Brasil é grande pra caramba. Só o estado do Rio de Janeiro cabem países ali folgados. Países europeus, então, só no estado do Rio. Quando você pega o Brasil, é uma coisa enorme. E os gestores, entre aspas, do Brasil, deveriam olhar para essa territorialidade e trabalhar essa territorialidade, mas eles não fazem isso. O PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, quando surgiu, eu tive em Brasília, quase que eu apanhei, que eu falei que era um crime o que estava sendo cometido, e foi. E está sendo. Pegaram recursos federais e alocaram em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Minas, estados superlotados. E aí o que aconteceu? Migração. Pessoas vindo do Amazonas, de Goiás, se bem que Goiás agora está crescendo mais do que qualquer outro estado. E o PIB de lá, inclusive, está bem melhor. Mas na época não era assim. Então, essas pessoas que ficaram abandonadas pelo gestor federativo migraram para essas regiões, porque querem qualidade de vida. Só que elas chegavam no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, esses estados que já estavam superpopulosos, sem qualificação, sem nada, começaram a ocupar área não edificante, como morro e beira de rio. E sem qualificação, essas pessoas foram fazer o quê? Trabalhar na informalidade ou se aliar aos bandidos da época, que hoje tomaram contas de vários territórios. Inclusive, nós mostramos isso num programa nosso, que foi a Rocinha, que era uma área agrícola e hoje é a maior favela no Brasil, chama-se Rocinha. Então, veja que essa questão de gestão de território, se nós analisarmos pelo ponto positivo, é necessário para que você trabalhe aquele território, para que aquele território dê qualidade de vida para quem mora lá e evite essa invasão de pessoas de outros territórios, porque eles também têm os gestores do território dele que deveriam estar trabalhando. E aí é onde a gente percebe o mau caratismo do ser humano quando cria alguns espaços. ONU. A ONU deveria minimamente organizar isso, ser um ponto de organização desses territórios. Mas não. A ONU simplesmente ela trabalha e articula para prejudicar um ou outro para favorecer terceiros. Esse é o meu entendimento, tá? Pelo que eu analiso do que a ONU vem praticando. E fica enxugando gelo e sacando fumaça, criando projetinho, por exemplo, lá para o continente africano. Só que no continente africano tem um gestor. Por que os outros países não se juntam com a força da ONU e vai lá, arranca o gestor de lá, na base da pancada, que seja, e coloque alguém responsável para fazer a gestão do território? Mas não, fica cada um no seu quadrado e o povo da África passando por necessidade, migrando. O Rio de Janeiro está cheio de angolano. Cheio de angolano. Você chegar ali na central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, os camelôs, a maioria é angolano. Então, essa invasão que acontece é justamente porque os países de origem não fazem o que deveriam fazer. E não existe um organismo que organize o planeta. Cada um fica buscando organizar o seu quadrado. Só que, por incrível que pareça, isso é como eu disse, para o bem e para o mal. Isso não funciona, porque o planeta é um só. O oxigênio é um só. Só para vocês terem ideia, Japão, foi Japão, se eu não me engano, foi a China, teve que cortar um morro. A poluição era tão grande, que o sol não aparecia. A poluição ficava retida. Eles cortaram um morro para a poluição, o vento poder levar. Mas levou para onde? Para outro país. Então hoje a poluição do Japão, da China, está contaminando o mundo todo, porque antes ficava retida ali, agora está saindo. A poluição hídrica. O mar é um só. Né? Apesar de você ter o Atlântico e o Pacífico, eles se juntam. Então tudo que você joga no mar vai poluir o mar como um todo. Então veja que a falta de entendimento
de uma gestão planetária está faltando para a gente. Não adianta a galera se matar, se galfinhar e não fazer o que deve fazer no seu quadrado, no seu território. Isso tem que começar desde a casa do indivíduo, como eu falo, né? Já falei em outros programas. Eu acordo todo dia, varro a frente da minha casa. É o meu papel limpar a frente da minha casa. Se todo mundo fizesse isso, a rua ia ficar limpinha. Então, quando eu digo assim, você quer resolver o problema de sujeira, de lixo na rua? 10 minutinhos, basta cada um 10 minutinhos pegar uma vassoura e varrer a frente da sua casa. Limpou o município, vai limpar o estado, vai limpar tudo. Basta cada um pegar uma vassoura 10 minutos e fazer isso. Mas ninguém faz, aí fica empurrando e reclamando. E aí é onde sai a pancadaria, a guerra, conflito, porque você acaba sobrecarregando aquele outro sistema e aí vamos sair na porrada para resolver. Coisa que não deveria acontecer. Então, Américo, quando a gente fala que o mundo, quando você fala que o mundo não tem dono, de fato, não tem dono. Nós estamos aqui de passagem. Eu costumo dizer que o momento bom do ser humano é uterino, enquanto você está dentro do útero. Não faz nada, come, dorme, vida boa. Depois que acorda, meu amigo, depois que sai do útero, lascou. Dor de ouvido, dor de dente, se a mãe não cuidar vai ficar cagado no berço, né? Ou é um sofrimento até morrer, aí quando morre acaba tudo. Estamos aqui de passagem, só que o ser humano não entende isso, não conseguiu entender isso até agora. E fica achando que o mundo é dele, o planeta é dele. Não é nada. Não é nada, meu irmão. Estamos aqui de passagem. Eu espero que essa humanidade comece... Se bem que tem uma galera aí que está refletindo, né? Está tomando um pouquinho de consciência. E tem uns que não valem nada surfando nisso só para tirar proveito. Mas vai depurando, vai depurando. Isso é um processo de depuração da própria raça humana. Câmbio. Ok, Juvanek. Bem, complementando, né, o que o Juvanek bem disse, se cada um fizesse a sua parte em varrer a sua porta e tal, começasse dando exemplos de determinadas situações, então, complementando, digo o seguinte, como o tema bem diz, né, a pergunta a quem pertence o planeta em que vivemos, não pertence a ninguém. Não pertence a ninguém de forma individual. É isso aí. Samuel com a palavra. Querido Américo, prezado Juvanek, como sempre, a nossa tão amada audiência, os webnautas, os telespectadores também, enfim, nossa audiência como um todo. É sempre prazeroso, né, estarmos juntos para o mútuo aprendizado. Não parece, mas é de muita importância, de elevada importância o tema, considerando exatamente a necessidade da preservação da casa onde nós vivemos ou sobrevivemos, né? Com muita propriedade, é fato, o companheiro Juvanek, ele, fazendo uso da fala, ele apresenta realidades práticas do momento. Mas também o companheiro Américo França, na sua prévia, ele aborda inicialmente, por que não, dois fatores de muita importância. E, inicialmente, nós vamos ancorar na fala dos dois, com ênfase, inicialmente, a do Américo. Ora, o Américo abordou dois fatores. O fator teológico e o fator científico, e o fator filosófico, consequentemente, o científico, com relação à abordagem, com relação ao tema. Mas dentro dessas coligações, dessas conjugações, existe um elemento, senhores. O elemento destruidor. O elemento ganancioso, ou seja, o homem. Interessante que, com relação já ao contexto teológico, as Sagradas Escrituras diz, e ali é termo fixado na eternidade, que a terra e toda a sua plenitude pertence ao seu Criador. Está escrito. Mas também o mesmo tratado da eternidade diz que o homem é mero mortal. O homem, criatura, criador do eterno, do Criador naturalmente. Ele é um mero
mortal. Isso está escrito em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 51, verso número 12, mas também nos Salmos, de número 8, verso de número 4. Ou seja, o homem é um mero mortal. E esse mero mortal, simplesmente uma criatura, ele ousa dizer, também está no narro sagrado, que não existe um Criador. Ele ousa dizer que não existe Deus. E o salmista Davi, reportando essa realidade, orientado pelo Criador, ele diz que o homem, ele declara que não há Deus. Disse o nécio, ou seja, o louco, o varrido, o débil, em sua propagação, não existe Deus. Portanto, o homem, ele é um mero mortal, com relação naturalmente à sua finitude, às suas limitações, suas tendências errantes, por aí se vai. Mas nós precisamos tratar da Terra também classificando-a como mundo. E dentro do conceito apresentado inicialmente pelo companheiro Américo França, nós precisamos trazer à luz, à baila, a entendimento, um breve conceito de mundo. Primeiramente, vamos explorar, bem assim sucintamente, mundo no conceito teológico, sem apresentar aqui nenhuma formatação de rótulo denominacional, trazendo exatamente o conceito teológico. O mundo está naturalmente conceptuado na plena criação do eterno. É fato. Está escrito. Na plena criação do Criador, do soberano. Nada nem ninguém deixou de passar do comando, do controle do Criador, do eterno. Isto é fato. O mundo, na concepção criacionista, ele abrange a cosmogonia. E nós precisamos tratar no campo filosófico que ciência é essa aí, é apenas a criação, apreciado, estudado desde o seu princípio, desde a sua origem, humanamente falando. É o primeiro ato do Criador para formar a sua palavra no mundo com relação, lá em Gênesis capítulo 1. Ali, o Criador, o Eterno, ele não se preocupa, ele não tem o escopo, sobretudo, de apresentar o seu currículo de vida, o seu currículo vitae. Simplesmente ele fala, no princípio eu criei, ok? Agora, já na visão escatológica, já é o outro extremo, ou seja, o mundo no seu fim, o mundo, com relação ao Apocalipse, também narro das Sagradas Escrituras, falando do mundo, da terra, com a sua ação finalizadora. Ok. No contexto filosófico também abordado pelo Américo, queremos também salientar que tudo aqui é bem sucinto, bem básico, mas ele falou com muita propriedade como nós poderíamos exemplificar. Então, vejamos, nós temos várias linhas de apreciações dentro do campo filosófico, várias linhas de entendimento, de hermenêutica, ou seja, de interpretação, conforme a linha que se apresenta, que se adequa àquele pensador. Na totalidade da realidade hoje existente, ou seja, os maiores pensadores, a maioria dos pensadores, dos filósofos, eles tendem exatamente a filosoficamente explicar, justificar a Terra, e eu acompanho, como o tudo existente. O conjunto da natureza, da sociedade, o conjunto das experiências humanas. Diz o filósofo, e eu acompanho, que trata-se ainda do conjunto de tudo o que o homem pode alcançar. Cabe uma pergunta no campo filosófico: até onde o homem pode ir alcançar dentro do seu intelecto, da sua pesquisa, da busca do conhecimento? Considerando que o homem hoje, pela ciência, tem avançado muito, e é fato,
não chega sequer uma parte minúscula daquilo que o Criador realizou e faz simplesmente com a força da sua palavra, do seu agir. O mundo do tema, esse que nós estamos tratando, é o palco dos desejos. E aí, em cima disso, o companheiro Givonei, que abordou com muita propriedade, eu estava aqui me deslumbrando e aumentando o meu cabedal de conhecimento, diga-se de passagem, está no campo do pequinês. Então, o homem, naturalmente, ele forma para si um palco baseado nos seus desejos, nas suas escolhas, no seu querer, na sua cobiça, no seu desejo de usufruir do que de fato não lhe pertence, né? Ele toma posse, ele toma para si, a qualquer custo, um espaço que de fato não pertence a ele, naquele momento, daquela forma, né? Ou o seu empenho, assim, ainda que com prejuízo, com sacrifício do sistema natural, até mesmo com sacrifício da vida alheia, da vida do seu próximo. O homem, ele subtrai, ele aborta a vida. Ele busca matar o seu semelhante a troco simplesmente da ganância. E ali a natureza, naturalmente, ela se pronuncia. Ela se coloca, esse espaço é meu. Aquela onça, é uma matéria que foi pública e notória até fora do Brasil, a onça subtraiu a vida de um operário lá, de um caseiro. Ora, quem estava excedendo ali? Quem excedeu na história para que aquela fatalidade ocorresse? Sem fazer ajuda de valor. Quem invadiu o espaço de quem na história da humanidade? O homem, pela sua ganância, foi lá e invadiu o espaço da onça. Bom, naturalmente o homem, senhores, com essa ânsia, esse desejo, essa ganância de possuir, é naturalmente capaz de tudo, ou quase tudo, ou melhor, de tudo, de matar, de roubar, de destruir, de prender, de condenar, de se colocar como genocida, e a história da humanidade tem mostrado exatamente o homem como genocida, matando milhares e milhares dos seus semelhantes. O homem, para sustentar sua ganância, senhores, é capaz de criar guerras sem uma necessidade específica, de promover a ruína, o roubo de toda uma nação pelo vínculo da ganância e da mentira. Ou seja, o homem, ele é um instrumento cruel, mas ele não foi feito para tanto. Quando o Criador o fez como perfeito. Ele buscou as suas invenções pelo vínculo de uma prerrogativa que a ele cabe, por uma questão de justiça, que é o livre-arbítrio. Então, o homem foi e é infectado, movido pela sua ganância, pelo seu orgulho, pela prepotência, pela basófia, pela jactância. E por mais cruel que ele seja, né, até mesmo de forma isolada, como um lobo isolado, ele se conduz como um destruidor, como um devorador da sua própria espécie, daquele espaço concedido a ele para a sua sobrevivência, para a sua prosperidade e pela sua vida. É fato. O homem se arma naturalmente em conluio com muitas outras pessoas, muitos outros setores, exatamente para esse fim, destruir, matar e roubar, fazendo-se dono de algo que de fato não lhe pertence. Aí se torna quase que imbatível o que nós estamos vendo no campo da política, no campo social, lá no caso que aconteceu agora lá no centro do nosso Brasil, centro-oeste do nosso Brasil. Pois bem, até que algo ou alguém, dentro desse contexto formatado pelo homem, se posicione para as medidas cabíveis, eu não diria nem para eliminar, mas pelo menos para frear, para minimizar práticas dessa natureza, ou seja, o homem utilizando do que de fato não lhe é próprio, e
fazendo-se como dono daquela área, o mundo, a terra, o meu habitat, o meio ambiente. A quem pertence? Não pertence àquele exatamente homem, aquele segmento, pertence à vida, pertence à humanidade. Para ser naturalmente usufruído, usado em prol da própria humanidade. E eu estava observando com que propriedade e profundidade o Givonek falou algo aqui, que é o fato que eu tenho acompanhado. O homem, ele é capaz, permita-me a expressão, não vou dizer chula, é usual, de defecar, de urinar, de contaminar o próprio solo, a própria água, a fonte, os mananciais. Ora, quem seria aí, pela sua prática, o irracional, o vil, o cruel, o animal irracional ou o homem pensante? E por que o homem é assim? Se formos analisarmos no pensamento, senhores, na perspectiva filosófica, nós vamos longe para tentar entender por que o homem age assim de forma tão vil e tão cruel. Logo, algo precisa ser feito, algo e alguém precisa se pronunciar para, em termos verdadeiramente independente da política ideológica tendenciosa, independentemente da ganância do homem, algo e alguém precisa se pronunciar. Esse algo tem nome, senhores. Esse algo, entre aspas, tem nome. Ou seja, as instituições precisam se pronunciar independentemente de tendência política e por aí se vai. Precisa se pronunciar para salvar o planeta e a vida. Mas também, esse alguém também tem nome. Precisa se pronunciar, se levantar, bradar com firmeza para salvar, minimizar, reter o avanço desse homem vil, esse homem cruel. Ou seja, o excelentíssimo senhor povo de todas as nações precisa se pronunciar, se levantar e bradar e dizer que nós, enquanto povo, enquanto homem, como antropos inteligentes, se pronunciar e dizer: nós não queremos a destruição da Terra. Nós não queremos a destruição do meio habitat, do meio ambiente que só nos proporciona a vida. Nós não queremos. E começar a tomar medidas. Infelizmente, é fato, existe uma sub-raça, os gananciosos, os larápios, os mentirosos, os cruéis, que trabalham exatamente em contrário à sociedade, o povo, a humanidade, e essa turma tendenciosa precisa ser retida, contida e, sobretudo, neutralizada para que o povo viva, a humanidade viva e viva muito bem. Terminando aqui essa prévia, eu tenho aqui na minha propriedade os micos que vêm me visitar. Os animais que vêm me visitar aqui, eu os trato muito bem. E, na verdade, eu descobri que eles não vêm me visitar. Eu que invadi, eu não homem, ser, mas eu, enquanto avanço social desordenado de 50 anos atrás, eu que invadi a área deles, considerando que aqui há 70 anos, lá na minha propriedade, há 100 e poucos anos, era uma floresta ali, quer dizer, meio habitat deles. Então, mesmo eles vindo a área, a casa deles, aqui na minha casa, eu os recebo muito bem. Todo e qualquer animal, toda e qualquer espécie. Se assim eu faço com um animal irracional, eu tenho a pura obrigação, por uma questão de consciência, uma questão de Deus na minha vida, uma questão da minha fonte de criação, a raiz familiar, da minha formação em todos os sentidos, eu tenho a pura obrigação de respeitar, de cuidar do meu semelhante a partir de mim, a partir dos meus familiares. Consequentemente, eu quero aqui, até para quebrar aqui a rotina, dizer para
todos os meus ouvintes e telespectadores algo que talvez você não tenha ouvido, que pode te impactar. E é essa declaração que eu faço do fundo da minha alma, que, afinal de contas, eu os amo com amor fraternal. Eu amo cada um dos meus amigos, companheiros, meus semelhantes. Eu amo cada um dos senhores com o amor fraternal, amor cristão, amor de fé cristã. E dentro desse contexto, e realmente terminando, eu quero deixar aqui gravado que esse programa, essa programação, tem um escopo específico também de preservar a Terra, porque a Terra, o nosso mundo, tem um dono, é aquele que o criou, e tudo que ele colocou à disposição é para nós usufruirmos, no mínimo, com a inteligência. Que Deus nos abençoe e nos conduza. E o meu, muito obrigado. Ok, Samuel. Gilvaneike, com a palavra e logo em seguida, suas considerações finais. Ok, Américo. Bom, essa questão do tema, né, do planeta, do mundo a quem pertence, nós estamos vivendo agora uma situação que não é só do Brasil, não. É uma situação do mundo como um todo. Aparentemente está acontecendo um freio de arrumação no sistema. Esse freio de arrumação ele vai ter impactos. Já ocorreram vários freios de arrumação. É porque a história passa e as pessoas esquecem. As pessoas têm até um discurso que não cabe, que é tipo assim, temos que salvar o planeta. O planeta não precisa ser salvo. O planeta ele vai ficar aí. Na verdade, alguns seres existentes no planeta foram extintos pelo próprio planeta. Tivemos a era do gelo, a era do fogo, enfim. E essas eras destruíram boa parte dos seres viventes, humanos ou não, do planeta. E aí o planeta ele continua. Outros seres surgem e o planeta continua caminhando. Então, o ser humano ele tem que entender que ele não tem que salvar planeta nenhum, ele tem que se salvar, porque as ações dos seres humanos estão destruindo os próprios seres humanos e as outras espécies não humanas, que são terrestres também. Né? O ser humano ele é um terreno, ele é um terrestre, ele é do planeta Terra. Da mesma forma, o golfinho, a baleia, o lobo, a onça que matou o caseiro, são seres terrenos, seres terrestres, não humanos. Mas o ser humano está conseguindo, com suas ações, destruir os seus semelhantes e não semelhantes. E ainda usa o discurso de precisamos salvar o planeta. Não precisamos salvar o planeta. Nós precisamos salvar todos os seres e parar de poluir aquilo que nos dá a vida. Eu costumo dizer o seguinte, durante a minha existência, eu perdi a conta de quantas árvores eu plantei. Eu me lembro uma vez fazendo um evento aqui em Nova Iguaçu, de protesto em relação ao meio ambiente, nós distribuímos para mais de 1.000 saquinhos de semente de várias espécimes nativas da Mata Atlântica, porque é o seguinte, o ser humano ele respira oxigênio, mas quem produz oxigênio é a árvore. Se você não planta árvore, como é que você quer respirar? Imagine se tivesse uma lei, tipo assim, quem não plantou árvore não vai respirar. Ia morrer muita gente. Porque o oxigênio não é só para respirar, que é outra coisa também que o ser humano não pensa. Você, quando acende um fogão na sua casa, sem oxigênio, não tem fogo. Você precisa de oxigênio para acender o fogo. Quando você liga o teu carro, ele só tem combustão porque tem oxigênio. Vai o líquido, no caso a gasolina ou o gás, mais o oxigênio. Se você tirar o oxigênio, não tem centelha, não tem fogo. Então perceba que precisamos de oxigênio para tudo. Mas quem produz oxigênio? A árvore. Um espécime terreno, um vegetal. Mas você que está me assistindo, quantas árvores você plantou? Quantas árvores seriam necessárias para cobrir a sua demanda? A sua demanda de respirar, produzir alimento, andar de carro, ter energia elétrica. Também precisamos de oxigênio. Então perceba que o ser humano só retira, ele não para pensar que ele está retirando de algum lugar. E vai acabar.
Porque quem produz está acabando, as florestas estão sendo dizimadas. Isso afeta todo um sistema, inclusive o sistema biológico. Os seres humanos estão sendo transformados e mudando. Quando você começa a estudar biologia e ciência, você percebe isso. A estatura média dos seres humanos há décadas vem diminuindo. A biologia do ser humano vem diminuindo. Os homens, por exemplo, da década de 40, 30, eram mais altos, mais peludos, né? Hoje estão diminuindo de tamanho, ficando quase sem pelo. E por que isso? Porque você está alterando todo o sistema, você está botando mais monóxido de carbono, mais poluentes na atmosfera do que oxigênio. Então, você tira o oxigênio, substitui por outro gás. Isso afeta todo o ecossistema. Isso seria um papo muito longo, não vamos abordar isso tecnicamente, né? Mas só para as pessoas refletirem sobre a questão do oxigênio que você gasta. E aí pergunta para esse ser humano quanto de oxigênio ele vem produzindo. E como é que se produz oxigênio? Plantando árvore. Quantas árvores você plantou na sua vida? Quantas árvores o seu filho plantou ou vai plantar na vida dele? Quantas árvores o seu neto, a sua neta plantou ou vai plantar na vida dela, para que ela possa respirar, fazer o seu alimento, andar de carro? As pessoas não pensam nisso. E aí é onde está o problema. Aí é onde está o problema. Porque quando estoura para todo mundo. Quem faz e quem não faz vai sofrer. É igual a chuva quando vem, né? A chuva quando vem, ela não escolhe pobre nem rico. Ela vem e leva quem tiver pelo caminho. Não é verdade? Então o ser humano ele precisa começar a ter esse tipo de reflexão para que ele se transforme como ser e não continue sendo o que ele é. Um indivíduo que retira, só degrada, e depois entra o conflito. Então, eu como sempre peço, né, todas as minhas falas finais, que as pessoas possam refletir um pouquinho mais e parar para pensar o seguinte: você, eu, nós estamos aqui de passagem. O ser humano hoje está vivendo até mais do que devia. Antigamente o ser humano com 40 anos já partia para outra. Era 40, 50, ou quando chegar a 50 anos, meu Deus, já viveu para danar. Hoje em dia tem seres humanos aí que está chegando a 120, ainda quer esticar um pouquinho mais, por conta dos antibióticos, dos medicamentos inventados, por conta da medicina, mas antigamente não tinha nada disso. 40, 50 anos, levantava a mão para o céu que viveu 50 anos. Estamos de passagem e temos que lembrar que nós vamos passar, mas outros vão ficar. Inclusive a nossa continuidade, nossos filhos, nossos netos, e por aí vai. Então, refletir sobre isso e começar a trabalhar preventivamente, evitando, né, tanta sujeira, tanta poluição, tanta desordem, tanta falta de consciência, eu acho que isso é importante. Não para salvar o planeta, mas para salvar a própria espécie humana. Câmbio. Pois é. O homem é tão egoísta que não consegue enxergar um palmo do nariz. Essa é a grande realidade. Vivemos todos no mesmo quintal, ou seja, o planeta Terra. Respiramos o mesmo ar. Não adianta alguns se blindarem achando que estão totalmente seguros. Não. Essa blindagem arrebenta. E aí, qual é o legado que deixaremos para os nossos descendentes? Samuel, com a palavra e suas considerações finais. Sim, Américo. Eu percebo que existe um brado, um grito do nosso sistema, da Terra, do planeta, do mundo, da nossa casa, no sentido de não estar sendo bem acolhida, aceita por ela, o trato que o homem tem reservado a ela. Nós temos muitas leis no Brasil e fora dele, nesse sentido, muitas instituições, governos, gestores, que, em tese, trabalha para a preservação, para o cuidado da nossa casa terra, do nosso mundo, no nosso meio habitat. Todavia, são ineficazes, considerando
que até então a nossa terra não está exatamente relaxada, tranquila, ela está bradando, gritando. Consequentemente, nós podemos concluir que algo precisa ser feito. Ora, mas nossas leis são rígidas. E aquelas pessoas que vão interpretar e colocá-la em prática, ou colocá-las em prática, não só no Brasil, mas fora do Brasil, estão sendo exatamente corretas, justas, eficazes as suas ações? Não é o fato, por conclusiva, considerando que a terra está bradando. Então, se tem algo que precisa ser feito para eficaz, como fonte eficaz, para acabar exatamente com esse sofrimento da nossa terra, que, na verdade, quem paga a conta é o homem, e paga a conta, paga a fatura com a sua própria vida, e por aí se vai, o que precisa ser consertado, trabalhado, laborado, sobretudo refeito, exatamente pela via do seu interior, é o homem. O homem precisa ter a plena conscientização. Eu não posso mexer com o meio ambiente, eu não posso defecar na água, eu não posso, uma questão de consciência, fazer tantas coisas, as grandes empresas contaminando, como dito pelo Givonek, contaminando as grandes potências, contaminando o nosso ambiente, o ar como foi feito, a atmosfera, que tantos males traz para o nosso sistema interno como o externo espacial. A ciência diz isso aí, um desequilíbrio em todos os sentidos, em função exatamente dessa contaminação que as grandes empresas jogam para a atmosfera. Então, o conserto, sabe, senhores, eu entendo, tem que vir do homem, da educação. A pergunta é, os governantes do Brasil têm trabalhado para educar ou deseducar o nosso povo, a nossa gente? Logo, eu preciso fazer a minha parte. Um papel de bala eu não vou jogar no chão. Eu não vou danificar o solo. Eu não vou ferir a árvore, considerando que a árvore é de muita importância. Também em todos os processos, no processo da fotossíntese, inclusive, da atmosfera e por aí se vai. E aí a área do o mestre da área aí, né, que é o Givonek, é de muita importância. Quando o Givonek falou assim, eu perdi a conta de quantas árvores eu plantei, e plantou mesmo, mais de 1.000 árvores, muito mais. A área dele é o que ele gosta, é onde ele se satisfaz, é onde ele se realiza, é a praia dele, a área dele, que todos nós, né, venhamos a seguir. Um bom exemplo deixado pelo Givonek, mas também os muitos exemplos que muitos brasileiros e a sociedade, né, não só brasileira como do mundo, tem deixado para a preservação do nosso globo, do nosso mundo, da nossa terra. A terra tem dono em si, o dono da terra é o Senhor, Criador, nosso Deus, e nós somos os administradores, o que cabe a se realizar a administração, o cuidado, o zelo, com apreço, com esmero. Deus nos abençoe e nos conduza, que o Senhor, Criador, dono do universo, Senhor, dono e Criador de todo o sistema, nos abençoe e nos dê, nesse momento, a plena convicção, o pleno conhecimento e plena convicção que nós precisamos mudar a nossa conduta. Assim, para nossas considerações finais, Deus nos abençoe e nos conduza, hoje e sempre, e o nosso muito obrigado, extensivo, naturalmente, a todos que nos assistem. Ok, Samuel. Estamos chegando ao final de mais um programa Políticas Públicas em Foco. Senhores, sempre pedindo e agradecendo a todos que nos assistem, a todos que se inscrevem no nosso canal, que contribuem justamente para a qualidade do programa, porque desde o momento que as pessoas se inscrevem, é porque elas gostam da qualidade do programa, se identificam com os temas que são apresentados aqui, e, portanto, nós, né, Grupo Givonek, Samuel Antunes, eu, Américo França, estamos aqui sempre agradecendo
e retribuindo, né, tentando retribuir da melhor forma para aqueles que estão do outro lado da tela, nos assistindo e que vão nos assistir. Incentivando sempre que venham com temas, que façam as discussões, que se manifestem no nosso canal e que compartilhem. Todos nós estamos ganhando, não só eu, Gilvaney e o Samuel estamos ganhando. Todos que estão neste grupo, nesta família, estão colaborando em prol de um bem comum e de um país melhor, porque somos todos brasileiros. Como brasileiros, não desistimos nunca. Assistam o nosso final para reflexão, como sempre procuramos, né? Oferecer algo de finalização no programa que vocês possam refletir, possam discutir, compreender, enfim, assistam o nosso momento reflexão. Se eu morrer antes de você, faça-me um favor. Chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus por Ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque eu morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, sim, mas estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que talvez eu tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Se falarem mais de mim do que de Jesus Cristo, chame a atenção deles. Se sentir saudade, se quiser falar comigo, fale com Jesus, eu ouvirei. Espero estar com Ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá onde eu estiver. Senhores, chegamos ao final, agradecendo a todos e até o próximo programa. Ninguém deve legislar em causa própria. Atualmente, parlamentares e juízes criam leis que beneficiam a si próprios, dando-lhes regalias ou aumento de salários, quando ninguém, seja no serviço público ou no setor privado, tem esse direito. Qualquer lei de benefício próprio deve ser criada por outra instância que não sejam os beneficiados. O aumento do salário do legislativo, por exemplo, deve ser dado pelo executivo e vice-versa. O mesmo deve ocorrer com o judiciário. Conclusão: ninguém mais deve legislar em causa própria, para acabar com os absurdos que existem de se dar aumento de salários e regalias quando ninguém em lugar nenhum tem esse direito.